Vamos então agora, galerinha, a nossa segunda parte do Executivo e vamos começar com as atribuições do presidente. Lembra que a gente já viu que o nosso sistema, né, de governo é presidencialista, onde o presidente ele acumula funções, não é isso? Atua como chefe de Estado, chefe de governo e chefe da administração. Então o artigo 84 diz o seguinte, compete privativamente ao presidente da República nomear e exonerar ministro de Estado, chefe da administração pública, exercer com auxílio dos meios de Estado a direção superior da administração federal, chefe da administração pública, iniciar o processo legislativo na forma e nos casos previstos nesta Constituição, chefe de governo, sancionar, promulgar, fazer publicar leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução, tá? Vamos tomar um cuidado com isso aqui, gente, Aqui você tem o decreto regulamentar, a gente vai ter que fazer uma observação sobre esse tema aqui. Decreto regulamentar. Isso aqui tem impacto lá em direito administrativo, hein? Qual é o papel desse decreto? Garantir a fiel execução de quem, gente? Das leis. Então isso aqui é uma norma secundária, é um ato administrativo normativo, porque ele regulamenta a lei. A lei é norma primária, o ato é norma secundária. Ele vai vetar projetos de lei total ou parcialmente, mas cuidado com esses 6 aqui, muito cobrado em prova. Dispor mediante decreto, conhecido então em prova como decreto autônomo. Esse decreto autônomo não regulamenta a lei, como esse inciso 4 aqui, Esse decreto autônomo regulamenta 2 regras da Constituição. Olha só, vai dispor sobre a organização, funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa, nem criação e extinção de órgãos públicos, e decreto para extinção de funções ou cargos públicos quando eles estão vagos. Então, cuidado. O presidente, ele pode editar 2 tipos de decretos, como a gente viu aqui, tá? Os decretos do chefe do executivo. Você tem um decreto regulamentar e tem um decreto autônomo. O decreto regulamentar, como a gente viu, regulamenta a lei. Já o decreto autônomo regulamenta a Constituição, beleza? Federal. Por isso que o decreto regulamentar, que regulamenta a lei, é norma secundária. Norma secundária. Já o decreto autônomo que regulamenta a Constituição é uma norma primária. Lembra daquela pirâmide de Hans-Kelsen que a gente tanto falou com vocês nas aulas passadas? Você tem aqui a Constituição, a lei e o ato administrativo. A lei, que são as normas, a Constituição é a norma originária. As leis, no seu aspecto lato sensu, são as normas primárias. E os atos são as normas secundárias. Perfeito? O papel da lei é regulamentar a Constituição e garantir a sua aplicabilidade. O papel do ato é regulamentar a lei e garantir a sua aplicabilidade. Então, o decreto regulamentar, ele garante a fiel execução das leis. Se ele regulamenta a lei, que é norma primária, ele é norma secundária. O decreto autônomo regulamenta 2 matérias da Constituição. Se ele regulamenta a Constituição, ele está no bloco das leis, das normas primárias, tá? E não no bloco dos atos administrativos como normas secundárias. Tudo bem, então? Muito cuidado. O decreto regulamentar, por ser um ato normativo, ele é indelegável. Você vai estudar lá na Lei 9784 que os atos normativos, decisão de recurso e competência exclusiva não pode delegar. Então esse aqui é indelegável pelo artigo 13
da Lei 9784 de 99. Já o decreto autônomo, gente, ele é delegável. Aqui na Constituição diz que ele pode ser objeto de delegação para o ministro de Estado, para o PGR e também para o advogado-geral da União, que é o artigo 84, parágrafo único, diz que ele pode ser objeto de delegação. Então, cuidado para não misturar esses dois decretos, tá? Um é o artigo 84, inciso 4, que regulamenta a lei. O outro é o artigo 84, inciso 6º, a linha A e B, que regulamenta a Constituição, que regulamenta, né, a organização da administração pública, quando não implicar aumento de despesa, e a extinção de cargos públicos, se porventura esses cargos estão vagos. Tudo bem? Então são duas espécies de decreto aí. Fique esperto aí. Vamos lá? Passando aqui então. Questão item 7. Olha ele atuando como chefe de Estado agora, ó, nas relações internacionais. Ele vai manter relações, né, com estados estrangeiros, acreditar seus representantes, celebrar tratados, convenções, atos internacionais, sujeito a referendo do Congresso, vai decretar estado de defesa, estado de sítio, vai decretar e executar intervenção federal, vai remeter mensagem, plano de governo ao Congresso Nacional por ocasião da abertura da sessão legislativa, expondo a situação do país, solicitando providências que julgar necessárias, vai conceder indulto, comutar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei, e a gente vê que essa competência, ó, é delegável. Cai muito em prova esse inciso, gente, pelo fato dele poder ser objeto de delegação. Decreto autônomo e esse aqui, ó, fique esperto, porque eles são delegáveis, tá? Vou até colocar aqui também, ó, que o decreto autônomo aqui, ó, ele é delegável, desde já, beleza? Já falamos aqui, mas vamos lá. 13. Vai exercer o comando supremo das Forças Armadas, nomear comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica, promover os oficiais generais e nomeá-los para os cargos que eles são privativos. Vai nomear após a aprovação do Senado, ó, a sabatina do Senado que a gente viu lá em Poder Legislativo, ó. Sabatina do Senado, os ministros do Supremo, Tribunal Superior, governador de território, procurador-geral da República, presidente e diretor do Banco Central e outros servidores quando determinados em lei. Então, falou em sabatina no Poder Legislativo, quem faz é o Senado. Vai nomear, observado o artigo 73, ministro do TCU. Cuidado aqui, tá? Porque no TCU, gente, você vai ter 9 ministros. Dos 9, ó, 1/3 são indicados pelo presidente da República e 2/3 são indicados pelo Congresso. Então, cuidado, quem prova, ele vai dizer que o presidente vai indicar os 9 ministros. Não, ele só indica 3, 1/3, beleza? Vai nomear os magistrados nos casos previstos nesta Constituição e o advogado-geral da União. Vai nomear os membros do Conselho da República, né, de acordo com o artigo 89, inciso 7. Então, a gente já viu que nesse Conselho da República tem 6 cidadãos brasileiros natos, 2 indicados pela Câmara, 2 pelo Senado e 2 pelo presidente. Vai convocar e presidir esse Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Ele vai ouvir esse conselho quando for decretar estado de defesa, estado de sítio, intervenção federal. Já já a gente vai falar sobre esse conselho. Vai declarar guerra em caso de agressão estrangeira, autorizado pelo Congresso Nacional ou referendado por ele quando ocorrida no intervalo das sessões legislativas, não é isso? Então, é o Congresso Nacional, não é nem Câmara e nem Senado, é o Congresso quem autoriza o presidente da República a declarar guerra e a celebrar o que, gente? A paz. Vai celebrar a paz, autorizado, ó, ou com referendo do Congresso Nacional, vai conferir condecorações, distinções honoríficas, vai permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras transitem pelo território nacional, nele permaneçam temporariamente, vai enviar ao Congresso plano plurianual
projeto de lei de diretrizes orçamentárias, proposta do orçamento, não é isso? Vai prestar anualmente ao Congresso Nacional dentro de 60 dias, após a abertura da sessão legislativa, as contas referentes ao exercício anterior, né? Vai prover e extinguir os cargos públicos federais na forma da lei, vai editar medida provisória com força de lei, exercer outras atribuições previstas nesta Constituição. Esse daqui também, ó, a gente vai ver que é delegável. Por isso cai muito em prova. Vai propor ao Congresso a decretação do estado de calamidade pública. Cuidado, quem faz o decreto de calamidade pública de âmbito nacional não é o presidente. Aqui está dizendo que o presidente ele vai o quê? Propor ao Congresso. Então nós já vimos lá no artigo 49 que quem vai fazer o decreto é o Congresso Nacional, tá? O decreto de calamidade pública é de competência do Congresso. O presidente pode propor ao Congresso que ele decrete e não fazer o decreto. A gente vai ver que o presidente, como a gente já leu aí, ó, da República, ele decreta a intervenção federal, o estado de defesa e o estado de sítio. Aí ele faz o decreto com aprovação ou autorização do Congresso Nacional. Mas o decreto de calamidade pública de âmbito nacional, quem decreta é o Congresso e não o presidente. Chama atenção disso, porque ele vai dizer toda hora que é o presidente que também decreta o estado de calamidade pública, para você marcar, então, errado nessa premissa. Beleza? Muita atenção aí a esse dispositivo da Constituição. Avante. Olha aqui a delegação, ó. Parágrafo único. O presidente pode delegar as atribuições mencionadas no inciso 6º, que é o decreto autônomo, o 12, que é comutar penas e conceder indulto, e o 25, apenas a primeira parte. A primeira parte, gente, é o provimento. O provimento de cargo. Tá? A segunda parte seria a extinção. Então, no 25, primeira parte, ele só pode delegar o provimento e não a extinção. E pode delegar para quem? O Procurador-Geral da República, a AGU, Advogado-Geral da União, e também o Ministro de Estado, para essas três autoridades. Tem um outro julgado que cai muito em prova, ó. Segundo o Supremo, o STF, o presidente pode delegar a pena de demissão ao ministro de Estado, tá bom? Porque se ele pode delegar o provimento, que seria a nomeação, então nomeação, né, e demissão. Nomeação seria o provimento e a demissão seria a vacância. Então, se ele pode delegar o provimento, ele pode delegar também a demissão. Inclusive, em direito administrativo, você vai chamar isso aqui de derrubada dos efeitos do ato. Derrubada. A demissão derruba os efeitos da nomeação. É uma forma de extinção dos atos. Quando um ato é diametralmente oposto ao outro. A demissão é literalmente o oposto da nomeação. Perfeito? Então, se pode delegar o provimento, pode delegar também a vacância. É o entendimento do Supremo. Beleza? Responsabilidade do presidente, fala aqui, né, que são crimes de responsabilidade dos atos do presidente que atentem contra a Constituição Federal e especialmente contra a existência da União, livre exercício do Poder Legislativo, Poder Judiciário, Ministério Público, outros poderes constitucionais das unidades da Federação, o exercício dos direitos políticos individuais e sociais, segurança interna, cuidado com 5, a probidade na administração. Está dizendo aqui que quando o presidente
comete uma improbidade, que ele responde por crime de responsabilidade. Crime de responsabilidade ele responde no Senado com autorização de 2/3 da Câmara dos Deputados. Significa dizer que a lei de improbidade administrativa, gente, não se aplica ao presidente. Você vai estudar isso lá em direito administrativo. A única autoridade, o único agente político que não responde pela lei de improbidade é o presidente. Por quê? Porque a Constituição diz que quando ele é improbo, que ele responde por crime de responsabilidade. Aí usa uma outra lei, que é a lei 1079 e não a lei de improbidade. Então bora colocar aqui, ó. O presidente não responde pela lei 8429 de 92, a famosa LIA, Lei de Improbidade Administrativa. Perfeito? Lembrando que nesse crime de responsabilidade a gente vai ver que ele responde aqui, ó, no Senado Federal. Também é crime de responsabilidade cumprimento das leis, das decisões judiciais e a lei orçamentária. Aí diz que esses crimes serão definidos em lei especial. Gente, se é crime, não é isso? Tem que ser uma regra só para todo mundo. Então, de quem é a competência para legislar sobre isso? Competência privativa da União. Tá? Cuidado com isso em prova. Competência privativa da União legislar sobre crime de responsabilidade. Tem até uma súmula vinculante, a de número 46, que fala isso. Tudo bem? Vamos lá. Foro privilegiado. Olha aqui, ó. Admitida a acusação contra o presidente da República, por 2/3 da Câmara dos Deputados, será ele submetido a julgamento perante o STF na infração penal comum ou perante o Senado nos crimes de responsabilidade. Bora colocar então aqui, galera, o foro pelo crime comum. Vamos lá então. Quero fazer uma revisão aqui para todo mundo do Executivo. Ó, primeiro vamos aqui, crime comum. Se for o presidente da República, está escrito aí que ele responde aonde? No Supremo Tribunal Federal. Se for governador, esse aqui responde no STJ. Se for prefeito, galera, aí a Constituição diz que ele responde no TJ do Estado. Mas observe que o presidente responde se a Câmara admitir por 2/3 de seus membros. Juízo de admissibilidade, gente, somente para o presidente. Governador e prefeito não tem essa da Assembleia ou a Câmara Municipal autorizar por 2/3 de seus membros. Então aqui na observação, ó, não cabe juízo de admissibilidade para governadores e prefeitos. Isso aqui é uma decisão do Supremo. Governador e prefeito, para responder um processo por crime comum, não precisa que a Assembleia autorize por 2/3. Essa prerrogativa é só do presidente da Câmara autorizar por 2/3. Não se aplica esse juízo de admissibilidade para governadores e prefeitos. Isso cai muito em prova. Agora, galera, ó, e se o crime, Blanco, for de responsabilidade? Vamos lá. Presidente da República responde aonde, moçada? Está muito claro aí
que o presidente vai responder no Senado. E o governador vai responder na Assembleia Legislativa? Não, porque a gente viu que quem define crime de responsabilidade é lei especial da União. Então o Estado não pode definir crime de responsabilidade e nem foro privilegiado para o governador. O que é que o Supremo disse? Que enquanto a União não legislar sobre o crime de responsabilidade do governador, que o governador deveria responder pela Lei 1079, até que a União venha disciplinar sobre o tema, governador. Aí a Lei 1079 fala o que, gente? Que o governador vai responder, em um tribunal especial. Tem estado aí que andou dizendo que o governador iria responder na Assembleia Legislativa, buscando simetria com o presidente. O Supremo declarou inconstitucional porque crime de responsabilidade é competência privativa da União. Aí o Supremo diz que enquanto a União não definir esse foro privilegiado, que o governador responde no Tribunal Especial. Aí o Tribunal Especial vai ser composto, por 5 deputados do Estado, 5 desembargadores do TJ e mais o presidente do TJ, que tem o voto de desempate. É isso que está no artigo 78 da Lei 1079, que é de 1950. Então, até que a União venha falar sobre o tema, essa é a regra que está valendo para governador. E prefeito? Prefeito também vai ficar assim. Se for crime próprio ou se é crime impróprio. Tá? O decreto-lei 201 de 67 divide crime próprio, que seriam os atos do prefeito que atentem contra a independência funcional da Câmara, aí ele responde na Câmara Municipal. Mas se for crime impróprio de responsabilidade, aí o decreto, gente, Lei 201, fala que o crime impróprio seria os atos do prefeito mais voltado para uma improbidade administrativa. O próprio seria a decisão do prefeito que contraria a independência funcional da Câmara. O próprio mais voltado para uma irregularidade na gestão da prefeitura. Crime impróprio, aí ele responderia no próprio Poder Judiciário, ou seja, no TJ, onde ele tem foro privilegiado. Tá bom? Vai ser no TJ do Estado. Então, por enquanto a União não disciplinar sobre crime de responsabilidade de governadores e prefeitos, crime de responsabilidade do governador, utiliza o artigo 78, parágrafo 3º da Lei 1079, e o prefeito você vai usar o artigo 3º e 4º do Decreto-Lei 201 de 67, que divide em crime próprio e impróprio. O próprio, decisões do prefeito que atentem contra a independência funcional da Câmara Municipal, crime impróprio, decisão do prefeito na gestão do Executivo. Perfeito? Então tá aí. Tá? Do afastamento, presidente fica suspenso de suas funções na infração penal comum, se recebida denúncia ou queixa-crime pelo STF, e nos crimes de responsabilidade, após a instauração do processo pelo Senado. Cuidado com isso aqui, gente, o momento do afastamento, tá? Se for crime comum, é quando o Supremo recebe a denúncia. Se for crime de responsabilidade, é depois que instaura o processo pelo Senado. Cuidado em prova, porque ele vai inverter essa posição, dizendo que no Supremo é quando instaura o processo e no Senado é quando recebe a denúncia. Aí fica errado. Perfeito? Tá? Cuidado com essa inversão aqui. E ocorreu esse prazo aqui, de 180 dias, o julgamento não for concluído, cessará o afastamento do presidente sem prejuízo do regular prosseguimento do processo. Fechado? Então, 180 dias de afastamento. Por isso que aqueles que estão na linha sucessória do presidente, se virou réu em processo, não pode assumir.
Porque se o Supremo recebeu a denúncia, não é isso? O cara virou réu, se ele assumir como presidente, automaticamente ele é afastado durante 180 dias, é o que reza a nossa Constituição. Prerrogativas do presidente. Enquanto não sobrevier sentença condenatória na infração comum, o presidente não pode ser preso. Nós vimos que deputados e senadores podem ser presos em flagrante se o crime for inafiançável. O presidente só pode ser preso após condenação. Presidente, na vigência do mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções. Então, o presidente atropelou uma pessoa numa faixa de pedestre, por esse homicídio ele só responde depois que perde o mandato, porque esse crime não tem nada a ver com a função de presidente. Aí, galera, ó, as prerrogativas do presidente, essa aqui é importante, ó. As prerrogativas do presidente não se estendem a governadores e prefeitos. Então, essas garantias aqui do parágrafo 3º e 4º que o presidente tem, prefeito e governador não possuem, tá? Assim também como eles não têm a garantia do juízo de admissibilidade, que é o Poder Legislativo autorizar a abertura de processo contra eles. Isso aí o Supremo diz que é prerrogativa do chefe de Estado, quando o presidente então atua com a prerrogativa de chefe de Estado. Governador e prefeito não atua em relação internacional, não tem atuação como chefe de Estado. Beleza? Sobre os ministros de Estado. Então agora vamos lá para a gente finalizar. Ó. Ministros de Estado serão escolhidos dentre brasileiros maiores de 21 anos, no exercício dos seus direitos, o que a gente... políticos. Então a idade é essa aqui para ser ministro de Estado. Cargo em comissão do presidente, né? Inclusive, gente, ó, não se aplica a regra do nepotismo para esse cargo. Os cargos que são de natureza política, ministro de Estado, secretário de Estado, secretário de município, o Supremo diz que o presidente, o governador e os prefeitos podem colocar os seus parentes, que não configura nepotismo, tá? Os cargos de natureza política não tem nepotismo. Então o presidente pode botar o seu irmão para ser ministro de Estado, o governador pode botar o seu irmão para ser secretário de Saúde e o prefeito pode botar o seu filho para ser secretário de Educação sem nenhum problema, que são cargos de natureza política. Parágrafo único. Compete ao ministro de Estado, além de outras atribuições, exercer a orientação, coordenação, supervisão dos órgãos e entidades da administração federal na área de sua competência e referendar atos e decretos assinados pelo presidente. Galera, quem é que assina decreto é o presidente. Tá vendo? Ó? É o presidente. Qual é o papel do ministro? É referendar esse decreto. Cuidado quem prova, ele vai dizer que compete ao ministro editar decreto. Errado. Nós vimos que decreto regulamentar e decreto autônomo é competência privativa do presidente. Tá? O ministro de Estado vai editar, vai referendar os decretos. Ó, o ministro de Estado vai expedir instruções para execução das leis, instruções normativas. O presidente faz decreto para regulamentar as leis e garantir a sua execução. O ministro faz instrução normativa e não decreto. Ele faz instrução para regulamentar leis e para regulamentar os decretos e os regulamentos, tá? Mas quem faz decreto é só quem, gente? Presidente da República. Se ele botar que ministro de Estado edita decreto, marque errado. Apresentar ao presidente da República relatório anual de sua gestão, praticar atos pertinentes às atribuições que lhe foram outorgadas ou delegadas pelo presidente da República. Então tá aí as atribuições dos ministérios. A lei disporá sobre a criação e extinção de ministério e órgãos da administração. Essa lei também é de iniciativa privativa do presidente.
Beleza? Aí vem aqueles conselhos, ó. Vamos lá então. Conselho da República é órgão superior de consulta do presidente e deles participam o vice-presidente, presidente da Câmara, presidente do Senado, os líderes da maioria e da minoria da Câmara, os líderes da maioria e da minoria do Senado, ministro da Justiça e mais aqueles 6 cidadãos brasileiros natos que a gente já viu, ó, com mais de 35 anos de idade, sendo 2 nomeados pelo presidente, 2 eleitos pelo Senado, 2 eleitos pela Câmara dos Deputados, todos com mandato de 3 anos, vedada a recondução. Então tá aí. Compete a esse conselho. Qual a função do conselho, gente? Ó, pronunciar sobre intervenção federal, estado de defesa, estado de sítio, questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas. O presidente da República poderá convocar ministro de Estado para participar da reunião do conselho, quando constar da pauta questão relacionada ao ministério, e a lei regulará a organização e o funcionamento do Conselho da República. Então esse é o papel desse conselho, tá? Falar sobre aí, opinar sobre intervenção federal, estado de defesa, estado de sítio e questões relevantes para as instituições democráticas. O outro conselho que tem é o de Defesa Nacional. Ó. Conselho de Defesa Nacional é órgão de consulta também do presidente nos assuntos relacionados com a soberania nacional, defesa do Estado democrático, e dele participam como membros natos vice-presidente, presidente da Câmara, presidente do Senado, ministro da Justiça, ministro de Estado da Defesa, ministro das Relações Exteriores, ministro do Planejamento e os comandantes da Marinha, Exército e da Aeronáutica. Papel desse conselho. Compete a ele, ó, Defesa Nacional. Opinar na hipótese de declaração de guerra, celebração de paz, opinar sobre estado de defesa, estado de sítio, intervenção federal. Tem que ouvir os 2 conselhos, o da República e o de Defesa, tá vendo? E propor critérios e condições de utilização de áreas indispensáveis à segurança do território nacional, opinar sobre seu efetivo uso, especialmente faixa de fronteira, nas relacionadas com a preservação da exploração dos recursos naturais de qualquer tipo. Vai estudar, propor e acompanhar o desenvolvimento de iniciativas necessárias à garantia da independência nacional e à defesa do Estado democrático, e a lei vai regulamentar o funcionamento desse conselho. Então são órgãos consultivos. Conselho de Defesa e Conselho da República são órgãos convocados pelo presidente para emitir apenas uma opinião. Então agora bora para as questões, né? Vamos ver aqui. De acordo com a Constituição, julgue o item. Bora ver. Texto constitucional confere ao presidente da República a prerrogativa de delegar algumas de suas competências privativas. Correto. Ao Procurador-Geral da República, certo. Que, observando limites traçados na delegação, poderá conceder indultos e comutar penas. Correto. A gente viu que conceder indulto, comutar penas, provimento de cargos e também o decreto autônomo pode ser delegado, não é isso? Então aqui a gente viu, ó, pode delegar. São 3 atribuições na Constituição. O decreto autônomo, o indulto e o provimento de cargo. Isso está na Constituição, né? Pode delegar para quem? Procurador-Geral da República, Ministro de Estado e AGU. E além dessas 3 que estão na Constituição, pode delegar também a pena de demissão ao Ministro de Estado. Então, pelo artigo 84, parágrafo único, nós temos que marcar certo nessa questão. Gabarito correto. Certo. Beleza? 2. Se o presidente cometer crime de responsabilidade, caberá ao Procurador-Geral da República oferecer denúncia contra ele perante o STF, o qual, após fazer análise preliminar da peça acusatória, vai enviar ao Senado, gente, né, que deverá conduzir o processo. Não, gente. Antes de chegar do Senado, tem que passar pela Câmara, lembra? Presidente, vamos lá então, da República, se for crime comum, onde é que ele vai responder? Supremo. Se for crime
de responsabilidade. Onde é que ele responde? Senado. Porém, nos dois casos, ele só vai responder se existiu tal juízo de admissibilidade. Não é isso? Tá? Que a Câmara Federal autorizar por 2/3 a abertura de processo. Então, olha o que ele está dizendo. O presidente cometeu crime de responsabilidade, o foro é Senado. Cabe ao PGR oferecer denúncia contra ele perante o Supremo? Não. Primeiro que ele responde é no Senado. Mas antes do Senado receber essa denúncia, primeiro tem que passar pela Câmara. Análise preliminar da Câmara por 2/3 para depois chegar no Senado. Dito isso, gabarito errado. 3. Se o presidente da República cometer crime de responsabilidade, caberá ao Procurador-Geral da República oferecer denúncia contra ele perante o Supremo. Mesma questão, né? O qual, após fazer análise preliminar da peça acusatória, vai enviar ao Senado, que deve conduzir o processo? Não. Tem que enviar para a Câmara e a Câmara autoriza por 2/3 de seus membros. É a mesma questão, repetiu aqui, perdoe, gabarito errado. Presidente da República pode, em casos excepcionais, criar autarquias, empresas públicas por meio de decreto? Não. A gente viu que no decreto autônomo, gente, tá? Não pode ter criação ou extinção de órgão público. Isso aqui tem que ser por projeto de lei. O artigo 84, inciso 6º, A e B, fala do decreto autônomo, que vai falar sobre a organização da administração pública, desde que não implique na criação ou extinção de órgão e extinção de cargo vago. Extinção de cargo vago. Então não pode decreto criar órgão, criar autarquia. A autarquia é criada por lei específica, órgão também é criado por lei. Então está errado. Cinco. O texto constitucional confere ao presidente a prerrogativa de delegar alguma de suas competências privativas ao Procurador-Geral da República, observando os limites traçados na delegação, que conceder indulto e comutar penas. Repetiu também. Já vimos que essa aqui é delegável, isso aqui é certo, junto com o decreto autônomo e o provimento de cargos e a pena de demissão. Então, tá certo aí. 6. Vixe, mas rapaz, eu não vi isso aqui, ó. Repetiu, foi tudo. Texto constitucional confere ao presidente a prerrogativa de delegar algumas de suas competências privativas ao Procurador-Geral da República. Gente, perdoe, repetiu de novo. Certo. Caramba, vacilei aqui, botei as questões e nem olhei que estava repetido, ó. Vamos lá. 7. O Ministério Público ofereceu denúncia criminal no STJ contra o governador do estado de Santa Catarina por ele ter praticado infração penal comum sem nenhuma relação com as funções por eles desempenhadas. Vamos lá. Em se tratando de infração comum, enquanto não sobrevier a sentença condenatória, o governador, tal qual o presidente, não está sujeito à prisão. Errado. A gente viu que essa garantia do presidente não se aplica a governador. Lembrei, gente? A prerrogativa do presidente protege o chefe de Estado. Governador e prefeito não têm as prerrogativas do presidente. Está errado. B. Não há necessidade de prévia autorização da Assembleia Legislativa para que o STJ receba denúncia criminal contra o governador. Já vimos que é correto. Esse juízo de admissibilidade, que é autorização prévia, é só para o presidente, que a Câmara autoriza por 2/3. Na vigência de seu mandato, o governador não responderá pela infração penal cometida. Errado. Quem tem essa garantia é o presidente, e essa garantia não se estende aos governadores. Compete à Assembleia Legislativa julgar o governador que cometa um crime de responsabilidade? Não, tá vendo? A gente viu que no crime de responsabilidade ele responde, ó, no Tribunal Especial. Lembra? Tribunal Especial formado por 5 desembargadores do TJ, 5 deputados, mais o presidente do TJ. Artigo 78, parágrafo 3º da Lei 1079. Tá? Errado aqui.
Compete ao STF processar e julgar governador do estado e DF por crime comum? Não, é no STJ. Crime comum, ele responde no STJ, de acordo com o artigo 105 da Constituição Federal. STF é o presidente, não é isso? Prefeito TJ, presidente STF, governador STJ. 8. Ao identificar a necessidade de melhorar a eficiência da administração federal, o presidente da República delegou ao ministro da Educação, por decreto, o poder de realizar uma reestruturação profunda em órgãos da estrutura administrativa, com a possibilidade de extinção de cargos vagos, bem como a criação de novos. Extinção, ele pode delegar o decreto autônomo. Criar novo, não pode. Decreto, ele pode dispor sobre a organização da administração, desde que não implique na criação ou extinção de órgão público. Bora ver aqui o que ele quer. Considerando a situação hipotética referente ao executivo, ele quer então a opção correta. A letra A diz: o presidente da República tem o poder de dispor sobre a organização da administração federal, por meio de decreto? Tem. Ainda que isso implique aumento de despesa, aí não. Não pode ter aumento de despesa, nem criação e extinção de órgão público. Artigo 84, inciso 6º, a gente vai marcar errado. Decreto presidencial está em consonância com a Constituição, pois esta confere ao presidente o poder de extinguir funções ou cargos públicos desde que vagos, certo? Bem como de criá-los, aí está errado. É só para extinção, está errado. Só para extinguir cargo vago. Artigo 84, inciso 6º. De acordo com a Constituição, cabe exclusivamente ao presidente a extinção de cargos vagos mediante decreto, sendo vedada a delegação dessa competência ao Estado. Vedada não, é permitida. O decreto autônomo pode delegar. D. Apenas por meio de lei formal é permitido criar ou extinguir funções, cargos públicos, ainda que estejam vagos. A extinção pode ser por decreto, que é o decreto autônomo. Está errado. Decreto presidencial é inconstitucional no que diz respeito à possibilidade de delegar ao ministro de Estado poder de criar cargos. Aí está certo. Não pode delegar a criação de cargos. Teria que ser apenas a extinção. Então está a letra E, o nosso gabarito. Beleza? Se o presidente cometer crime de responsabilidade, caberá de novo essa questão, mas que merda que eu fiz. Perdoe, gente, ó. É porque é sinal que vai cair, né? É sinal que vai cair. Vocês me perdoem aqui. Depois eu vou fazer uma outra lista só de exercício de executivo, tá? Para poder ficar melhor. Acabei repetindo aqui as questões e nem vi, tá? Então bora lá. Se o presidente cometer crime de responsabilidade, caberá ao Procurador-Geral da República oferecer denúncia contra ele perante o Supremo? Não. Tem que primeiro passar pela Câmara para depois ir para o Senado. Já vimos que esse negócio está errado. A nossa sorte é porque esse tema cai muito em prova mesmo. De novo. Compete ao presidente convocar e... Ah, não, pensei que era o mesmo, já estava ficando puto aqui. Vamos lá. Compete ao presidente convocar e presidir o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Correto. São aqueles órgãos que vão opinar sobre intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio. Bem como propor ao Congresso a decretação do estado de calamidade. Correto. Tá? Ele vai propor ao Congresso. Ele não pode fazer o decreto de calamidade, porque o decreto de calamidade quem faz é o próprio Congresso. Mas ele pode propor de âmbito nacional, nos casos previstos na norma constitucional. Então pode marcar certo. Tá? Agora, cuidado que geralmente no caso de calamidade de âmbito nacional, ele vai dizer que é o presidente que vai fazer o decreto. Aí fica errado, né? Então, intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio, quem decreta é o presidente. Calamidade pública de âmbito nacional, quem decreta é o Congresso. Mas o presidente pode propor ao Congresso que ele faça esse decreto. Gabarito certo. Depois eu vou preparar uma outra lista só com questões de executivo, tá, gente? Que eu acabei repetindo aqui umas 4 vezes aqui a mesma questão. Mas é para você ter um norte, tá, gente? Pega essa teoria, moçada, e agora vai treinar a questão. Vai fazer exercício para você fixar essa teoria de poder executivo. Na próxima semana, a gente começa a gravar poder judiciário, perfeito? Que é um outro teminha também muito cobrado em prova. Galera, compartilhe esse vídeo, tá? Indique aí para os seus amigos, me ajude a divulgar esse canal aí. Esse canal é para vocês, vai ficar tudo aí público para vocês estudarem aí do jeito que vocês necessitarem. Logo que a gente terminar toda a parte teórica aqui da gravação, como nós estamos fazendo, aí a gente vai ficar agendando um dia da semana só para fazer questões. Que aí você só vai voltar no vídeo da teoria naquele tema que de repente você está gerando um problema, tá bom? Então, bons estudos,
Até semana que vem com Poder Judiciário. Bora para cima. Valeu.